Nossa gratidão pelo convite, a todos os irmãos, amigos de coração. Como nós não podemos estar aí neste momento presencialmente, como era a programação inicial, eu já coloco para vocês o meu abraço virtual e sintam as melhores vibrações que a gente pode emitir para que todos estejamos juntos. E gostaríamos, nesta oportunidade, de trazer um tema que entendemos ser bastante atual. Vocês já ouviram falar em Pandora? Talvez na caixa de Pandora. Pandora era uma princesa da antiga Grécia, muito jovem, muito linda. Era tão linda e tão jovem que despertou os ciúmes dos deuses, que resolveram lhe dar um presente, um verdadeiro presente de grego. Lhe deram uma caixa fechada e disseram que ela jamais poderia abrir aquela caixa. Imagina, você falar para um adolescente, para um jovem não fazer alguma coisa, é a mesma coisa de estar estimulando ele a fazer. Mas Pandora resistiu, 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 até que não resistiu mais. Aí ela abriu a caixa. Quando ela abre aquela caixa, deixa escapulir assim todos os males da humanidade. A corrupção, a criminalidade, a violência, as enfermidades, mas um anjo, um Deus, fica compadecido e permite que Pandora feche a caixa, guardando dentro dela o antídoto para todos esses males que haviam sido liberados. Esse antídoto é a esperança. Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre. Poucos de nós nos lembramos que a esperança também é sempre a primeira que nasce e que renasce. Em verdade, a esperança nunca morre. Mas o que exatamente significa esperança? A esperança tem a ver com confiança, com crença, com expectativa, com o estado de nós alimentarmos um júbilo, uma alegria interior, a ponto de nós esperarmos que o melhor virá. Que não obstante as dificuldades, os percalços, os problemas, os desafios da caminhada, nós teremos, após esta tempestade, a bonança, após a guerra, a paz. E nós, então, acreditamos que o mundo, de fato, será melhor. O que nós estamos vivendo na atualidade é uma espécie de provação coletiva mundial. Esta pandemia que está nos convocando a uma espécie de distanciamento social, reclusão social, é uma grande oportunidade de um recolhimento espiritual para que possamos empreender uma viagem para dentro de nós mesmos, a fim de nos conhecermos, a fim de nós fazermos como se fosse um autodescobrimento. E no silêncio, no recolhimento, podermos auscultar, perscrutar, investigar a nós mesmos, a ponto de, como se nos olhássemos diante do espelho, para a gente se reconhecer, tal qual nós somos. É uma oportunidade de silenciar, é uma oportunidade da gente sentir o nosso próprio deserto nessa travessia árdua, em que a dor, em que o sofrimento bate à porta, mas que nós precisamos levantar a cabeça, colocar os pés no chão e seguir em frente, acreditando que nada está perdido, que tudo tem solução. E a esperança entra como esse alimento que traz um refrigério para o nosso coração. É tão assim interessante que a gente vai trabalhando dentro de nós a possibilidade de reação, a possibilidade de adquirirmos a força indispensável para prosseguirmos na caminhada. E uma coisa que a gente aprende, queridos amigos do coração, é de que Deus jamais oferta provas
mais pesadas do que a capacidade que a gente tem de enfrentá-las. Deus não coloca cargas pesadas em ombros fracos. Então, se vem uma prova, que é um desafio, que é um teste, que vem nos colocar à prova para que a gente apresente o testemunho, é necessário que nós nos preparemos adequadamente para apresentar esse testemunho, para testemunhar. Então, a esperança é a grande oportunidade de nós demonstrarmos que conseguimos vencer os percalços da caminhada, dando testemunho de fortaleza, de fé, de confiança, de acreditar que tudo vai passar. Na vida, tudo passa. E nós estamos já comentando um tal de novo normal. Não sei se vocês já ouviram falar. Porque, doravante, nada será como dantes. Ou seja, tudo o que virá agora, a partir dos momentos que nós estamos vivenciando com esta pandemia, que é essa aprovação coletiva mundial, que é um exercício que nós temos para uma compreensão mais ampla de tudo o que está acontecendo. Que a gente possa fazer uma leitura mais, assim, ampla da própria realidade. Que a gente possa enxergar a própria vida com os olhos do espírito ou da espiritualidade, para que não nos limitemos apenas a uma existência física que poderia nos levar a dores árduas, a sofrimentos pungentes, porque aí nós estaríamos depositando a nossa esperança em algo que poderá nos decepcionar. E quando nós criamos a expectativa sobre algo que não pode corresponder com o que nós estamos esperando, geralmente vem como fruto, como consequência, a decepção. Nós nos sentimos decepcionados. E aí é uma tendência ao desânimo, ao descrédito, até entrarmos num processo depressivo e vamos perdendo aquela vontade de viver. A esperança é o alimento da nossa alma. Quando nós temos esperança, nós só não acreditamos, como também fazemos por merecer aquilo que nós estamos esperando. Como ensina-nos André Luiz no livro Nosso Lar, não basta a gente, assim, desejar, a gente querer. É preciso saber desejar, é preciso saber querer. E mais do que isso, é preciso merecer. Então, quando nós pegamos o vocábulo, a palavra esperança, nós vemos que a esperança não é o ato de ficar esperando, como se nós cruzássemos os braços e fôssemos aqueles que vamos ficar observando tudo que vai acontecendo na nossa vida e ao nosso redor. Esperança é praticamente um verbo, esperançar, como nos ensina o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella. Na esperança, nós precisamos empregar o verbo esperançar, que significa agir, fazer por merecer, nós sairmos da nossa chamada zona de conforto, em que muitas vezes estamos ali estagnados, estamos até assim, digamos, praticamente inativos, e quando vem a prova que exige o testemunho, nós precisamos nos movimentar, é preciso agir, é preciso fazer alguma coisa, e esperançar diante das refregas, diante desses obstáculos que surgem, dessas provas difíceis, que a gente chama, o que Emmanuel chamou de provas de fogo, é exatamente para que nós nos debrucemos na solução, na conquista de um passo que precisamos empreender, porque após esse passo, tudo será diferente. Como é que nós enxergamos? Como é que nós nos comportamos? Como é que é a nossa postura? Então, nós vamos ver que a esperança, ela se vincula muito proximamente à questão do otimismo. E vocês sabem qual é a diferença entre o pessimista e o otimista?
O que seria o pessimismo, não é? O otimismo? É atribuído ao primeiro-ministro inglês mais famoso de toda a história, Winston Churchill, uma frase que ficou registrada e diz o seguinte, que o pessimista vê dificuldades nas oportunidades. O otimista vê oportunidades nas dificuldades. Olha que coisa interessante. Deu para notar aí? Todo mundo captou esta mensagem? O pessimista vê dificuldades nas oportunidades. Porque a visão pessimista é aquela visão que coloca o indivíduo lá para baixo. É uma visão negativa, é uma visão desanimada, é uma visão em que falta o alento, falta a disposição. Então a pessoa vai ver dificuldades em tudo na sua vida. Sempre vai ter um problema e esse problema é insolúvel. Sempre haverá um percalço que é intransponível. Sempre haverá um desafio que não tem solução. Esse é o pessimista. Ele vai ver dificuldades em todas as oportunidades. Já o otimista, ele vê oportunidades nas dificuldades. Todo momento de crise é também um momento de oportunidades. Esse momento que nós estamos vivendo é uma convocação mais que um convite, porque ninguém escolheu. Não escolheu no sentido de, eu quero, né? Eu quero ficar em casa, ou eu quero usar máscara, não é isso? Como nós estamos quando saímos, e vocês está vendo aí utilizando máscaras para uma proteção. Ninguém deseja que seja assim, mas há uma imposição para que o seja pela própria necessidade. Então, nós devemos ser disciplinados, fazer a nossa parte, evidentemente. E aí nós nos sentimos como? Diante desse enfrentamento que a gente tem, nós poderíamos ter um comportamento pessimista, de dizer, olha, não há solução, essa situação é complicadíssima, a gente só vê coisas ruins. No entanto, quando a gente vê oportunidades, né, a gente vê de uma maneira assim animada, a gente vê com uma certa disposição, com boa vontade, tudo fica mais fácil, porque nós já vamos ter aquela predisposição, que é uma vontade íntima, que já é praticamente meio caminho andado. Emmanuel vai nos ensinar que a boa vontade é o principal capital do ser humano. E Leon Denis vai dizer que a nossa vontade é uma potência que vem de dentro para fora, que é a principal de todas as forças da alma, porque na vontade começa tudo. Então é importante ter essa disposição. O otimista é aquela pessoa que tem os pés no chão, mas tem a cabeça erguida. O pessimista, ele tem dificuldades em levantar a sua cabeça, porque ele não vê alternativas, porque não as procura. Já o otimista, ele está buscando alternativas. Diante de todas as crises que enfrenta, ele vê oportunidades de melhoria. Ele vê condições de continuar caminhando, não obstante tudo que possa surgir que aparentemente vem de encontro para prejudicar. A própria destruição é um processo de renovação, de reconstrução. E nós estamos à beira nessa mudança, nessa transição para a regeneração. Regeneração, a geração nova. Regenerar, tornar a nascer. É como se gerar uma vez mais. É nós nascermos novamente, na intimidade do nosso coração. E como nos ensina Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, a reencarnação, que é a volta do espírito a um novo corpo de carne, é como se fosse um recomeço, é como se estivéssemos recomeçando, é como se estivéssemos dando aqueles passos iniciais, mas com tantas oportunidades à nossa frente e sem ter perdido o que adquirimos já de outras vivências anteriores. Essa é a bênção da reencarnação. Então, o momento de crise, como esse que nós estamos atravessando, que é uma convocação, representa para nós um desafio enorme, porque não é enfrentarmos o inimigo que é o outro, que é externo, que é outro povo, mas é nós enfrentarmos o inimigo comum, invisível, que pela misericórdia divina tem nos trazido grandes oportunidades de reflexão,
de amadurecimento e de evolução espiritual, se bem soubermos aproveitar esses instantes. Então, é muito importante que nós tenhamos lucidez, consciência. A esperança, ela não é algo que nos deixa, digamos assim, fora da realidade, com a cabeça na lua, né, fora dos pés da superfície, como se a gente tivesse assim totalmente alucinados. Nada disso. A esperança nos dá uma certeza, uma convicção. Por isso que a gente acredita. E aquele que acredita sempre alcança. Como diz o poeta, quem espera sempre alcança. Saber esperar, mais do verbo esperançar, porque nós fazemos a parte que nos cabe. Estava estudando um livro que trata da questão da inteligência emocional no trabalho. Esse livro é de Henry Kissinger. E ele coloca uma coisa muito curiosa. Ele diz que todas as pessoas que estão buscando um desenvolvimento, estão procurando um trabalho íntimo que é de autogestão, a gente ter o controle, a educação sobre nós mesmos, no gerenciamento psíquico, emocional e espiritual, nas relações que nós estabelecemos com o nosso próximo, com o nosso semelhante, no dia a dia, uma vez que nós somos seres gregários, nós geralmente precisamos apresentar 5 elementos que são assim de motivação. Motivação vem de movere, é de dentro, é aquele impulso para a ação. É o que nos dá assim o estímulo que a gente recebe até de fora, assim como incentivo, mas que nos predispõe a fazer alguma coisa, a agir ou reagir. Isso é a motivação, é o que nos move. Então ele diz que nós temos 5 elementos que vão trabalhar esses pontos da nossa motivação, para a gente desenvolver uma percepção da realidade que nos permite, então, a consciência, porque temos uma visão lúcida, desperta do que está acontecendo, e a gente consegue fazer essa leitura com clareza, o que o Evangelho de Jesus nos possibilita, e o Espiritismo vem colaborar muito para que isso aconteça, porque o Evangelho de Jesus é o nosso roteiro, o Espiritismo é o farol que ilumina a nossa caminhada. O Evangelho é o roteiro para o nosso caminho, e o Espiritismo é o farol que ilumina a nossa caminhada, porque nós vamos então fazer essa jornada com segurança. Então, diz Kissinger, que há necessidade de nós termos inicialmente a confiança como elemento motivador, até para o desenvolvimento dessa esperança. É preciso que nós tenhamos confiança. Quando a gente vê confiança, é uma palavra tão significativa que vai nos trazer lá o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da fé. A fé é confiança, não é isso? É nós acreditarmos. Acreditarmos na presença divina nas nossas vidas, no auxílio de Jesus, dos amigos espirituais, porque nós nunca estamos sozinhos, não estamos abandonados. Apesar de todas as dificuldades das provas, nós encontramos a sustentação necessária nesse apoio espiritual. Portanto, é preciso ter confiança em Deus, confiança na providência divina. Leon Denis diz que o olhar de Deus é a providência agindo em nosso favor. A providência divina, então, é o olhar de Deus sobre as nossas vidas. Isso está na 5ª parte do livro Depois da Morte, de Leon Denis, publicado pela Federação Espírita Brasileira aqui no Brasil. Vejamos, é uma coisa tão linda que a gente verifica a necessidade da confiança. A confiança é acreditar, mas é acreditar também em nós. Nós somos capazes, nós temos condições. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas enfermidades, até assim diria, às vezes, de tamanhas dificuldades que a gente enfrenta, a gente é muito imperfeito ainda,
A gente pode sentir, não dou conta, né? Tem ainda tantos limites, meu Deus do céu. Mas nós somos capazes. Nós temos condições, sim, porque a gente pode desenvolver a nossa vontade para conquistar aquilo que a gente ainda não possui, para desenvolver os talentos que estão latentes na intimidade do nosso coração, para despertar pela força exatamente essa potencialidade, porque nós somos seres divinos, nós somos deuses, como Jesus enfatiza tomando das antigas escrituras. Vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso para nós é um elemento motivador de esperança. É preciso confiar, não é ter a presunção de nós nos acharmos super-homens, mulheres maravilhas, com orgulho, vaidade, nos acharmos os tais. Isso não tem sentido. Isso é desarrazoado. Isso foge ao bom senso. Então, nós precisamos, sim, confiar, mas com humildade. Confiar em nós mesmos, acreditando na nossa potencialidade, que a gente pode desenvolver esses talentos pelo esforço próprio, pelo estudo, aprendizado, pela experiência, pelas habilidades que a gente vai, então, realizando no exercício cotidiano, por estar aberto para sempre aprender, que é fundamental a gente aprender sempre. Então, nós vamos adquirindo essa confiança em nós mesmos. Então, diz aqui Weisinger, que a confiança nos permite crer que temos a capacidade de executar uma tarefa. Então, isso que é confiança. A gente acredita que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Por isso, Bianca, nós temos que agradecer mesmo pelo Espiritismo em nossa vida. O Espiritismo nos traz uma capacidade admirável, impressionante, porque ele nos coloca diante da realidade maior da vida imortal. E a gente não se limita apenas à temporalidade da existência física, que se inicia e que se conclui, mas o espírito, na sua imortalidade, até iniciou em algum momento, mas jamais será extinto, porque a vida, essa benesse da dádiva que Deus nos concede, além de nos ter criado, de nos ter concedido a vida, já Deus nos cria então com o dom da imortalidade. Todos somos imortais e por isso precisamos acreditar, precisamos ter confiança, precisamos permitir a nós mesmos crer que temos condições de fazer tudo o que está dentro das nossas possibilidades. E para isso, é preciso se reconhecer em condições. É preciso enxergar os potenciais que nós temos e não desistir. Não desanimar. Não permitir que, de repente, algo venha nos derrube, nos afaste do propósito. Por isso, é importante nos mantermos firmes. Para além da confiança, que é um elemento fundamental, a confiança é um conceito tão interessante. Depois vocês podem buscar na internet, podem colocar lá assim, confiança, fórmula mágica ou quase mágica, e coloca o nome Campete. Lá virá uma videoaula de 30 minutos, o nome é o que menos importa, mas o importante é o conteúdo. E lá tem exatamente a explicação do que é exatamente a confiança. A confiança é uma fórmula quase mágica que é composto por um elemento mais outro elemento dividido por outro. Entenderam? É um conceito tão simples, né? É uma coisa mais outra coisa dividido por outra coisa. Deu para entender? O que são esses elementos, ou quais são? Confiança é igual credibilidade. É preciso acreditar para ter confiança. Mais afinidade. Nós desenvolvemos a confiança pela aproximação, pela simpatia, pelo companheirismo, pela amizade. Assim como nós nos tornamos acreditáveis e nós acreditamos em alguém quando essa pessoa tem ou nós temos o conhecimento, nós temos a habilidade em fazer a experiência e nós somos éticos. Porque quando não há ética, também não há confiança. Mas eu posso ter essa credibilidade, posso ter essa afinidade, mas para que a confiança se efetive, como é uma fórmula, existe o dividendo ali, que são os riscos.
Então, confiança é igual credibilidade mais afinidade dividida pelos riscos. A confiança é inversamente proporcional aos riscos. Quanto maior os riscos, evidentemente menor a confiança. Quanto maior a confiança, menor os riscos. Por isso que, para além de acreditar e de ter afinidade, é preciso fazer a gestão dos riscos na nossa caminhada. Isso é natural e é o que o Espiritismo nos ensina, resgatando a pureza primitiva do Evangelho de Jesus, convidando-nos ao exercício no cotidiano das nossas existências, das virtudes que vão repletar a nossa intimidade para que a gente possa atingir a plenitude espiritual e sermos todos felizes um dia. Disse Jesus, meu reino, ou reino de Deus, não é daqui. E também a felicidade não é deste mundo. Mas isso significa que nós temos uma trajetória pela frente, exercitando essa confiança para conquistar os elementos indispensáveis, porque passo a passo a gente vai conseguir alcançar a vitória. E a vitória começa sobre a vitória, na verdade, sobre nós mesmos, sobre o nosso orgulho, sobre o nosso egoísmo, sobre as mazelas, as enfermidades morais que nós trazemos. E a conquista das virtudes que ainda nos faltam ou que estão latentes na nossa intimidade e que precisam ser desenvolvidos pelo agente da vontade. Então, confiar é fundamental. Quando eu tenho confiança em mim, eu sei para onde vou. E eu sei que não estou só. Não sou presunçoso porque tenho a humildade de reconhecer que nada sou sem o apoio daqueles que estão junto de mim. Dos entes queridos, dos familiares, dos parentes, dos amigos e também da espiritualidade. Outro ponto fundamental para a motivação elencada nesta obra, que é a inteligência emocional no trabalho, é o otimismo. O otimismo nos dá, então, a esperança de que o desfecho será uma solução positiva. Então, nós estamos com a esperança de que o desfecho, quer dizer, o que vai resultar dessa problemática, né, da dificuldade, enfim, da travessia por que nós estamos passando, vai ser uma solução positiva. A gente até tem um ditado que diz assim: no final, tudo vai dar certo. Não sei se vocês já ouviram falar. No fim, tudo vai dar certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou no fim ou no final. Então, significa que a gente tem que estar alimentando esse otimismo. O otimista, ele encara a vida com bons olhos. Não é aquele que enxerga, não é as coisas de maneira negativa, derrotista, tá tudo ruim, tá tudo muito mal, enxerga o lado mal das pessoas. As pessoas têm que ser vistas pelo seu lado bom, porque todo mundo tem o seu lado bom. Isso é uma maneira saudável da gente viver. Porque quando a gente fica enxergando o lado mal das coisas, na verdade, Victor Hugo, né, traduzido por Leon Denis, vai dizer que nós estamos enxergando no outro, na verdade, o espelho de nós mesmos. Então, a gente enxerga no outro o que é reflexo de nós. Quando a gente está enxergando, a pessoa está mal, está assim, nossa, você está não sei o quê. Na verdade, nós estamos projetando a nossa própria personalidade ou as nossas dificuldades para com a pessoa. Nesse sentido, quando enxerga o lado ruim, aí quando a pessoa, nossa, mas você está tão bem, que legal, você está elegante, nossa, eu estou gostando de ver a sua postura, você está mais forte. Quer dizer, tudo isso a pessoa está compartilhando conosco, um desejo, um estímulo para que a gente possa chegar naquele ponto. Ou às vezes já está reconhecendo de fato uma conquista que realizamos, o que vai nos animar para que, se a gente ainda não chegou naquele ponto, a gente continue trabalhando para chegar, e se por um acaso já chegamos, que a gente tenha a humildade de reconhecer que o mérito não é só nosso. Nós somos instrumentos de Deus, aonde formos e onde estivermos. Então, nós temos que agradecer sempre a oportunidade de realizar. Por isso, esse otimismo aqui, enxergar o lado bom das coisas, não é? Exatamente isso. O Márcio está falando que os ensinamentos do Espiritismo nos estimulam a sermos otimistas. A nossa produção aí é nota 10, né? Já colocou. Exatamente isso. O espiritismo, fica assim difícil alguém ser pessimista sendo espírita, sabia? Até a gente costuma dizer, agora que eu conheço o espiritismo, meu Deus do céu, tem tanta responsabilidade, seria muito bom não tê-lo conhecido, porque eu poderia continuar aí mais livre e tal, fazendo o que eu bem entendesse. Não. O espiritismo, ele não é um aprisionamento.
Ele é um processo de libertação, mas de libertação das amarras, ainda que nos apegam, que é inferior ao que às vezes fica a gente lá naqueles vícios do homem velho, ainda antigo, precisa ser renovado com a regeneração, com a boa nova do Evangelho de Jesus, que é essa novidade na nossa vida, que nos traz exatamente a inovação para a nossa renovação, para a nossa melhoria, para a transformação moral, para nós conseguirmos, pelo esforço próprio, domar as nossas más inclinações, como está no capítulo 17, no item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Então a gente tem más inclinações ainda, mas a capacidade de agir com confiança e com otimismo faz com que a gente vá superando isso. Então nós precisamos, de fato, ter essa esperança de que o que vai resultar vai ser algo positivo. Eu me recordo, queridos amigos e irmãos do coração, do meu papaizinho, que ele sempre tinha um sorriso no rosto. Os olhos sorriam. Eu acho que eu aprendi um pouco isso com ele. Pelo menos me esforço. Não sei se correspondo. Mas ele sempre tinha, assim, aquela visão otimista. Dificilmente, olha, todos os anos de convivência com meu papaizinho, poucas vezes eu o vi triste. Poucas vezes o vi mal-humorado, se é que eu tenha visto alguma vez. Porque ele sempre tinha um olhar otimista, aquele olhar assim alegre. Como é gostoso a gente ver os olhos brilharem. Então é importante a gente ter esse otimismo, enxergar a vida com bons olhos. Esta pandemia está fazendo um convite, convocação, na verdade é muito mais convocação, para a gente apreciar mais a natureza. Ah, mas como fazer isso, Campete? Eu não posso sair de casa, não. Agora a gente aos pouquinhos está podendo sair de casa, né? Apreciar a natureza na sua singeleza e na sua beleza. Tão lindo, não é? Quantas coisas a gente tem para aprender. Nós cultivarmos a natureza com a responsabilidade ambiental, e nós sermos aqueles seres que participamos de algo que está sendo construído, não a destruição no sentido negativo, porque aí o ser humano ele atua realmente para destruir, infelizmente. Nós ainda fazemos isso, mas é preciso conservar, preservar. A destruição natural faz parte do processo evolutivo, mas a gente não precisa ficar colaborando para isso. Não do processo evolutivo, da destruição. Porque tudo isso vai acontecer de forma espontânea, natural. Nós temos é que trabalhar a conservação. Um outro elemento da motivação, nós nos movermos para a gente poder, assim, fazer o que é fundamental, e é isso mesmo que foi colocado, assim, que pessoas, a Elisa está dizendo, pessoas assim animam a gente. Ah, mas como animam? Sabe por quê? Porque são agentes da mudança. Não são meros espectadores da realidade. Não são aqueles que ficam observando apenas, e às vezes só criticando, que é pior ainda, mas são aqueles que fazem, são pessoas que contagiam, são pessoas que nos trazem exatamente aquele elemento que a gente vai chegar daqui a pouco aqui. A tenacidade é outro elemento motivador, que compõe a característica da pessoa esperançosa, da pessoa que está procurando fazer uma gestão sobre si mesma, sobre as suas emoções, controlando-se. Tenacidade nos mantém concentrados no que deve ser feito. Todo mundo aqui na Terra tem uma missão, sabia? Nós não somos espíritos missionários para dizer assim, evoluídos, não. Não somos, mas a missão é a razão da nossa existência. Todos nós temos uma razão de existir. E a nossa razão de existir é exatamente sermos úteis ao nosso próximo e a nós mesmos, na consecução da obra divina em que nos tornamos co-criadores com Deus. Deus nos concede essa oportunidade. Que coisa impressionante. Aí nós precisamos ser tenazes. Tenazes, tenacidade é sermos fortes, é nós termos segurança, é nós sermos aqueles que vamos ter condições de vencer, porque nós estamos concentrados, nós estamos com foco, nós sabemos o que queremos e sabemos aonde ir. Por isso que os ventos todos vão nos ajudar. A espiritualidade também vai nos ajudar. Aí, Márcio, a esperança, de certa maneira, é sim, digamos, o oposto, ou o elemento de contrapeso à ansiedade, o contraponto da ansiedade. Porque a ansiedade,
É aquele estado emocional e quando nós nos sentimos incapazes de realizar as coisas, porque sentimos que o tempo está acabando, que há uma sobrecarga de tarefas e a gente já não se sente dando conta, que vem um estresse que é uma gota d'água que coloca tudo praticamente a perder, porque vai dizer é preciso parar. Aí o nosso próprio soma, que é o nosso veículo orgânico, o nosso organismo, pede uma pausa e geralmente vem acometido de uma enfermidade. A dor, diz Emmanuel no livro Construção, Material de Construção, pela psicografia do Cândido Chico Xavier, Apóstolo do Bem. A dor é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. É preciso, então, a gente aceitar esse convite de conversar com Deus. Aí nós vamos nos aproximando do Pai, ficando mais calmos, mais serenos, mais tranquilos, menos ansiosos. Porque quando a gente sabe que é necessário fazer e a gente sabe eleger prioridades na nossa vida, trabalhando com o tempo a nosso favor, sendo organizados, disciplinados e sabendo eleger prioridades, como a gente abordou num tema sobre o tempo ontem, é importante que a gente vai gerenciando as nossas emoções para não ficarmos, então, ansiosos. A tenacidade é o que nos dá essa força, essa segurança. A gente se concentrando no que deve ser feito, a gente vai fazendo uma coisa de cada vez, sem estresse, sem desespero, sem assodamento, mas compreendendo que tudo tem o seu tempo e é realizado no tempo certo, desde que nós façamos a nossa parte de forma assertiva, sabendo agir. E aí nós temos aqui a colocação, se eu considero a tenacidade semelhante à perseverança. A perseverança, diz Emmanuel, essa é Leia Severo, obrigado pela participação. Perseverança, diz Emmanuel, é a base da vitória. Nós vamos ser vitoriosos se perseverarmos. E a perseverança é a constância da vontade. Não basta só ter a vontade, é preciso perseverar, ter a vontade constante, enfrentando os obstáculos e continuando lutando com vontade. Então, nós temos aí, nesse caso, a tenacidade, esta força, essa firmeza, que vai demonstrar, de fato, a perseverança. Perseverança é nós não desistirmos ante os desafios, perante os obstáculos. É nós nos sentirmos aqueles lutadores, batalhadores, que vamos até o fim, porque vitoriosos serão aqueles que perseverarem até o fim. E a gente precisa, então, até o último passo, continuar perseverando até vencer aquela etapa, para depois enfrentarmos outra, o que é uma bênção na nossa vida. E tem um outro elemento que é fundamental e diz respeito à questão da motivação, de nós nos sentirmos movidos a fazer as coisas, acreditando, tendo a esperança de que o futuro vai ser melhor. É o entusiasmo. Diz o autor que o entusiasmo nos permite ter prazer no que fazemos. Como é importante, nem sempre a gente faz o que gosta, mas a gente tem que gostar do que está fazendo. Dá para entender a diferença? Isso é encarar a vida com otimismo. Olha, eu não estou nas melhores das profissões, eu não estou no ideal, mesmo porque o ideal é o que você ainda vai alcançar. O ideal não é o real, porque senão não seria ideal, seria real. O ideal é que nós estamos lutando por conquistar. E a gente, quando chega naquele ideal, conquistou, ele já deixa de ser ideal, passa a ser real, e nós vamos conquistar outros ideais. A vida é feita, assim, de ideais. E tudo o que acontece na vida ficou antes pronto na mente, no pensamento, segundo Nizanguanais, o publicitário. É importante a gente saber planejar. É importante idealizar. Ernesto Bozano fala da ideoplastia, da plasma ideia, da forma, através da vontade e do pensamento. Isso é importantíssimo para nós seguirmos. Então, o entusiasmo é uma palavra tão bonita que eu sempre gosto de explicar, porque para mim foi muito claro, me deu muita lucidez. Então, me permitam, por favor, compartilhar com vocês. Aqueles que já ouviram essa explicação, eu peço perdão para que tenham a paciência, mas que a gente apreenda esse conceito e jamais o esqueça. Entusiasmo
vem de in, que é um prefixo que significa dentro. Tus é uma palavra em grego que significa Deus. Ismo é um sufixo que significa sistema. Então, entusiasmo é sistema de Deus dentro de mim. Isso é que significa entusiasmo. Sistema de Deus dentro de mim. A pessoa entusiasmada, ela deixa então Deus se manifestar pelas suas próprias ações. O entusiasmado, ele exala Deus nas suas palavras, nos seus sentimentos, na sua atitude, nos seus comportamentos, nas suas vibrações. Deus está dentro de nós. O maior empreendimento evolutivo é fazer essa viagem para dentro de nós mesmos e descobrir o Deus interno que habita o nosso coração. Entusiasmo, deixar Deus se manifestar pela nossa própria vida, pelos nossos exemplos, pelo nosso olhar, pela nossa presença. Ah, Deus se manifesta, porque esse Pai amoroso, misericordioso, e Ele gosta tanto, se sente assim, digamos, realizado, se assim nós podemos, na nossa inferioridade, nos expressarmos, de satisfação divina, que isso é uma questão íntima do ser humano, mas certamente nós estaremos colaborando nessa consecução da obra divina, fazendo a nossa parte quando somos entusiasmados, enxergar a vida com esperança, ver o lado bom das circunstâncias e tirar de tudo o que está acontecendo a lição para o nosso aprendizado. Sempre nós podemos aprender. Sempre há a possibilidade de nos renovarmos. A renovação, segundo Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, publicado pela FEB, é nós passarmos por 3 etapas. É nós darmos 3 passos para nos renovarmos, para permitir que a boa nova do que é o próprio Evangelho de Jesus, que vem para nos inovar, porque nos renova, a gente precisa primeiro estudar. Para nos renovar, é preciso estudar. Estudar é enxergar a vida sob novos pontos de vista, numa compreensão em que a gente amplia o nosso entendimento, que não é meramente informativo, porque vai além de ter um sentido. É muito além do cognitivo, porque extrapola a interpretação que nos dá a compreensão do significado informacional, mas vai tocar a nossa essência da inteligência e da sabedoria, para que tudo aquilo que tem um sentido, que nós conseguimos interpretar na beleza que o Espiritismo nos dá, transformando-nos o entendimento, tirando da letra que mata o espírito que vivifica, tirando do texto o seu contexto e tirando do vocábulo o seu significado que interpretamos, que conseguimos entender com a nossa inteligência para nos predispormos, em definitivo, à verdadeira mudança, à transformação real, que é a vivência dos ensinos que nos tocam os sentimentos, que nos despertam a mente, mas que nos colocam assim acordados para a realidade maior da vida espiritual, de sermos aqueles, as cartas vivas de Jesus, do Evangelho do Mestre, em tudo que nós pensamos, em tudo que nós falamos, em tudo que nós sentimos. Ah, Jesus, como é bom nós podermos expressar a vossa vontade superior nas nossas ações cotidianas. É por isso que a motivação passa por esse entusiasmo, que é Deus dentro de nós. Deixemos que Deus fale mais alto na nossa vida, possamos expressar o divino na nossa manifestação de cada momento, ao olhar para o próximo, ao estendermos as mãos, a nos juntarmos ao outro e mesmo no silêncio, como fazia Chico Xavier, diante da impossibilidade de consolar o desconsolado, de esclarecer o ignorante, ele se sentava ao lado e junto daquele sofredor
deixava marejar os seus olhos e, com um sentimento profundo, chorava ao lado do irmão, porque o entendia de fato como um integrante da sua família, que merece acolhimento, que merece amor, que merece ser tratado com respeito. Então, o silêncio fala muito alto nas nossas vidas, mesmo que não possamos dizer muitas palavras, mostremos o entusiasmo que é a presença de Deus na nossa intimidade. E já para encaminhando nesses 10 minutos finais, as nossas palavras, para resgatar esse autor que estamos citando, que é Henry Heisenberg, nesse livro que fala da inteligência emocional no trabalho, e esse trabalho pode ser o cotidiano das nossas vidas, desses elementos da motivação que a gente tem aqui, a confiança, o otimismo, a tenacidade, o entusiasmo, aí ele fecha com a resistência. É preciso, porque a resistência nos permite começar tudo de novo. Aquele que resiste não desiste. E se nós errarmos por um acaso, queridos amigos e irmãos do coração, na nossa trajetória evolutiva, o que ainda compõe, de certa forma, o nosso perfil de espíritos ignorantes e imperfeitos, o erro, que não precisaria estar exatamente no nosso caminho. Mas quando nós erramos, nós pecamos, é porque nós erramos o alvo. Nós fugimos da direção que deveria ser aquela natural do processo evolutivo. E por isso, nós nos sentimos, então, desajustados, desorganizados, desarticulados e tendemos a um desânimo, a uma depressão, porque nós estamos fora da rota. Mas quando nós resistimos, nós somos fortes, nós temos a capacidade de angariar as forças indispensáveis para que, mesmo diante da prova difícil em que nós tivemos uma queda, em que não conseguimos resistir, em que dobramos os nossos joelhos, nós temos a capacidade de fazer como Paulo fez na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela voz penetrante, suave e firme, atingia em cheio aquela alma trabalhadora, dedicada, mas equivocada nos seus propósitos. Precisava apenas do redirecionamento para que pudesse empregar toda a sua motivação em prol do bem. Por que me persegues? E aí, então, na conversa que vai ter no desenvolvimento de toda o desafio e a prova inumerável, as provas inumeráveis que esse apóstolo vai enfrentar no deserto, para ele chegar diante do Senhor e devolver com uma resposta interrogativa: Senhor, que queres que eu faça? É preciso, meus amigos, muita resistência, que hoje a gente entende como resiliência, capacidade de adaptação, de flexibilidade para enfrentar as provas da caminhada, de nós sabermos tirar da crise as oportunidades, de nós sempre aprendermos com todas as experiências da vida, incluindo os erros. Senhor, que queres que eu faça? Quando nós tivermos condições de realizar essa indagação a Jesus, nós estamos nos abrindo para permitir a sua presença em nossa intimidade. Nós estamos abrindo as portas do nosso coração para receber Jesus, a alimentar a nossa existência,
a nos dar o combustível da alma, que é a caridade, o ágape, o amor em ação, para vermos em todos os nossos semelhantes, aqueles companheiros de jornada, os nossos irmãos, a quem devemos estender as mãos e termos, junto com eles, o alimento da esperança para dizer o futuro pode ser melhor. Nós estamos diante de caminhadas árduas, difíceis, desafiadoras, mas tudo é possível àquele que crê, àquele que tem confiança, àquele que tem esperança, porque sempre busca fazer o melhor ao seu alcance. E por isso, já encaminhando aqui para o nosso fechamento, agradecendo a presença carinhosa de todos vocês, as palavras de estímulo, para dizer que nós temos o perfil da esperança também. Está no livro de Guaraci Paranavieira, na psicografia do Apóstolo do Bem, Divaldo Pereira Franco, para nos dizer que é suave, calmante e poderosa a sua presença. Quando se espraia, tudo impregna em derredor, alterando a paisagem que domina a pouco e pouco. Acalma o desespero, recompõe a situação, contorna a dificuldade. Na invernia temerosa, inspira coragem e aponta a próxima quadra primaveril, durante a qual aquece e adorna a vida de cor, perfume e beleza. Durante o ardor do verão, quando a temperatura estiola e o desespero passa a controlar tudo, ela fala suavemente do outono que se avizinha e, modificando os fatores climáticos, preparará o ambiente para os períodos de abundância por vindoura. Na doença, ela fala sobre as bênçãos da saúde, inspirando coragem e criatividade enriquecedora. Na desolação do abandono, faculta a ligação com Deus e sempre oferece uma palavra alentadora. Quando estruge a guerra, sua voz conclama ao trabalho, a ordem e a paz que dominará os corações, as vidas e os países amarfanhados pela destruição. A sua voz nunca cessa de cantar, e a sua é a música abençoada que luariza a noite do sofrimento, acalmando o infortúnio do desamor. Ninguém a dispensa, nem logra avançar sem o seu hálito vitalizante. Amorosa, esteve no Calvário lenindo crucificado com as felizes perspectivas do futuro dos homens naquele momento ingratos. Buscou Judas, mas ele não lhe quis dar ouvidos, e porque a abandonou, sucumbiu para levantar-se erguido pelas suas mãos que o conduziram aos novos tentames que lhe concederam a redenção. Passando pelo charco, sua peregrinação adorna-o com lírios perfumados, e beijando suavemente o pântano, ergue o lótus que paira em triunfo acima da sua superfície putrefacta. Quando os problemas se multiplicam no norte da fita e os desafios ameaçam pelo sul, as dificuldades surgem pelo leste e os perigos se multiplicam no oeste, ela surge do alto e resolve a situação, porquanto mensageira de Deus nunca falta, tornando-se a companheira predileta da criatura humana a serviço do bem incessante. Esta é a esperança. Vocês já ouviram falar em Pandora? Diz o ditado que a esperança é a última que morre. Poucos de nós nos lembramos de que a esperança também é sempre a primeira que nasce. Na verdade,
a esperança nunca morre. Que a esperança, queridos amigos, possa jamais morrer em nossos corações. E que a nossa vontade e a disposição, alinhados aos propósitos de Deus na nossa vida, possam produzir os frutos que nós colheremos no futuro de paz e de felicidade. Muita paz e muita luz a todos vocês. Recebam o meu abraço virtual e o meu beijo no coração de cada um. Grato pela oportunidade.